Erros cometidos por muitos recém-chegados aqui em Portugal. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Mas antes, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Arnaldo, moro aqui em Portugal há 9 meses e nesse canal eu compartilho as minhas trajetórias de imigrante. Se você tiver interesse nesse tipo de conteúdo, então já te convido a se inscrever no canal e a deixar o seu like para não perder as próximas embarcações. É isso e bora pro vídeo. Um dos primeiros erros é não saber onde vai morar definitivamente, ou seja, não ter um planejamento de moradia. Por exemplo, tem muita gente que chega aqui em Portugal e fala, olha, a princípio vou ficar nessa cidade, depois vou ver como é que as coisas vão ir, vão se desenvolver e por aí vai. O que acontece? Quando você vem sem saber exatamente onde que você vai ficar, onde que você vai construir a sua vida, né? Você acaba meio que cometendo muitos erros no sentido do quê? Muitos gastos, porque mudanças aqui em Portugal não são fáceis, né? Imagina que você está morar numa cidade agora e depois de um tempo você tem que se mudar para uma outra cidade, depois no próximo mês tem que se mudar para uma outra cidade, por aí vai. Você já é um imigrante, já está saindo do teu país de origem para tentar vida num outro país, então já fizeste uma mudança de um país para o outro. Então não é aconselhável você estar sempre mudando de cidade em cidade, porque querendo ou não, você vai estar sempre, vai ter que sempre fazer a mudança da sua morada fiscal e por aí vai ter muitas outras coisas que você vai ficar aí tonto. Então é bom você saber, olha, eu vou para o país X e vou mais ou menos ficar nessa cidade, né? E pesquisar muito sobre essa cidade para que você, assim que você chegar, para que você não fique perdido e muito menos, né, evite, para que você consiga evitar o máximo de gastos possíveis em termos de locomoção e por aí vai. Então é bom que você pesquise sobre a cidade que você vai morar e tenha mais ou menos uma ideia em qual cidade você quer morar, né? Dependendo aí do nível de empregabilidade e por aí vai. Então é importante você definir qual é a cidade que você vai morar durante um bom tempo, um bom período de tempo, a fim de que você consiga ter uma imigração mais tranquila. Saber quais são os documentos necessários para se legalizar ou ficar de forma regular aqui em Portugal. Muitos imigrantes, quando chegam, muitas das vezes desconhecem todos os documentos que precisam, né? Não estão atualizados sobre os documentos que precisam, então ficam mais ou menos perdidos. E por não estarem atualizados e por estarem perdidos, acabam sendo levados a burlas ou acabam caindo em burla, cometidas por muitas das vezes por cidadãos, né? Que são, podemos dizer que são conterrâneos deles. Por exemplo, os angolanos burlam os angolanos, brasileiros burlam os brasileiros e por aí vai. Isso tem acontecido muito, infelizmente, né? Porque às vezes a pessoa está a chegar e não sabe quais são os documentos que precisa e muitas das vezes ouve falar sobre esses documentos e sequer investiga um pouquinho mais, porque muitos dos documentos são de graça, são gratuitos e as pessoas acabam pagando horrores. Eu já vi, né, recém-chegados a Portugal pagarem 300 euros para tirarem a CPLP, tirarem muitos documentos que sequer custam esse valor. Então é um dos erros cometidos por muitos imigrantes, não se atualizar sobre os documentos, né, essenciais para se manter legal aqui em Portugal. Então, antes de você chegar, procure saber sobre esses documentos, quais são os documentos necessários para você se manter legal aqui no território português, se atualiza sobre eles e procure entender se de fato você vai precisar gastar quanto para tratá-los, porque a maioria dos documentos são gratuitos. Quando nós chegamos aqui em Portugal, nós temos aquele pensamento, olha, nossa, tipo, tá 2 euros, tá 1 euro, tá 0 cêntimos e não sei o quê. E para alguém que acabou de chegar no território português e não está trabalhando, então querendo ou não, a pessoa fica atrapalhada querendo comprar tudo, né, que vê por aí. Então a pessoa fica meio que mais ou menos assustada porque nunca teve visto. Porque querendo ou não, sim, aqui em Portugal há muito poder de compra, você consegue comprar bastante coisa, né? Não ganhando tanto assim, né? Apenas ganhando o salário base, mas ainda assim a pessoa precisa ter muito cuidado para não cair, né? Para não se tornar uma pessoa consumista, porque mais para frente, após a pessoa estar mais ou menos estabilizada no país, o imigrante vai conseguir começar a perceber que aquele valor que gastou anteriormente era um valor que poderia ajudar para alguma coisa no futuro. Então é necessário você ter muito cuidado quando você chega. Não se preocupe apenas em comprar, em gastar de torta direita. Procure se legalizar, procure conseguir um emprego ou alcançar aqueles que são os seus principais objetivos aqui em Portugal, que lhe trazem aqui em Portugal. Para então você não cair nessa cilada das pessoas, muitas pessoas que chegam, né? Eu vejo muitos vídeos, não, o que é que eu compro com R$1, o que é que eu compro com €1, desculpa. Eu vejo muitos vídeos assim, há muitos vendedores de sonhos de imigração, mas atenção, uma coisa é as pessoas já te venderem sonhos de que tudo vai ser fácil e outra coisa é as pessoas te trazerem a realidade do país. Então também muito cuidado com isso, né? Com o poder de compra assim que você chegar, mantenha calma e guarde o seu dinheiro, poupe o máximo que você puder e saiba usar o seu dinheiro, porque depois ele te fará falta. E se eu pudesse dar 3 conselhos para você, são basicamente esses. Saiba mesmo muito bem
né, quais são os documentos que você vai precisar tratar ao chegar aqui em Portugal para você se legalizar. E não só, né, também pesquise mais ou menos quanto é que custam esses documentos e venha mais ou menos preparado para não cair em burlas, né, e investigue muito bem antes de você solicitar alguém para tratar os documentos, porque a maioria dos documentos você consegue tratar sozinho mesmo. E fora isso também, né, eu te aconselho a ter muito cuidado com o poder de compra daqui de Portugal, né, a evitar gastar o máximo possível que você puder, poupe o máximo que você puder, né, e também tenha mais ou menos em mente e tenha clareza sobre o lugar que você vai ficar durante um bom período de tempo para que você consiga ter uma imigração mais tranquila. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.